amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono Albérico, Sim? nós, na semana passada, vimos o Salmo 114. 114. Ficou alguma coisa por ser dito? Dizer que faltou alguma coisa a ser dita, não creio que não, mas há sempre como explorar, sempre buscar mais, né? Eu fiquei com gosto de quero mais. Eu fiquei com gostinho de quero mais, porque a palavra de Deus ela é insondável, né? Ela é assim muito profunda. Então a gente sempre fica querendo mais, com mais sede ainda. Então vamos ao Salmo 115, Vamos? que em algumas versões foi unido ao Salmo 114. Certo. Em algumas versões, não no hebraico. Bom, é um salmo mais longo e por isso mesmo ele precisa de uma explicação preliminar Certo. que eu dou. Este salmo aqui pode ser datado da época do exílio. O exílio começou, o exílio judaico, Sim. da monarquia do Sul, começou em 587. Melhor, ele já tinha começado em 598 com uma primeira deportação de judeus, mas se consumou com a destruição de Jerusalém e a segunda deportação de judeus em 587 a.C. por Nabucodonosor de Babilônia. Babilônia. Um número considerável, não todos, nem a maioria, mas um número considerável de judeus, líderes, cabeças, foram levados para uma distância de 1.500 quilômetros. Pode imaginar que muitos morreram pelo caminho, outros foram parar em prisões de Babilônia, um terceiro grupo certamente foi vendido como escravo, e um quarto grupo teve sorte melhor. Viveram numa espécie de liberdade vigiada. Foram confinados e sem possibilidade de voltar à Judéia e a reconstruir Jerusalém em ruínas. Isso durou quanto tempo? De 587, a segunda, a 539, quando entrou Ciro, mas as primeiras caravanas dos repatriados começaram sob o reinado, ou no reinado de Dario I, em 520. De 587 a 520. Bom, em Babilônia, esses nossos exilados não contavam com nada mais. Tinham perdido a terra, tinham perdido a capital, tinham perdido o templo do seu Deus, tinham perdido a dinastia davídica, não possuíam mais nada. Perderam a dignidade. Né? Completamente. Agora, esse quarto grupo, que foi mais grupo de sorte, começou a conhecer uns textos que, ao que tudo indica, as autoridades de Babilônia não julgaram subversivos. Os primeiros textos sacerdotais do Pentateuco. Havia em Babilônia um templo majestoso para o Deus Supremo, o dominador do panteão daquele império, que era o deus Marduk, que havia lutado contra Tiamat nas cosmogonias babilonenses e construído o céu e a terra. Nesse panteão havia divindades secundárias, sobretudo divindades de povos conquistados. Como não encontrar uma estátua de Yahvé, pelo menos uma estátua oficial no Templo de Jerusalém, se contentaram em levar os utensílios litúrgicos usados nesse templo. Nós, no entanto, podemos imaginar
E certamente houve uma procissão anual celebrando a realeza de Marduk no dia do Ano Novo, no primeiro dia do ano, lá por ele celebrado. Não é o nosso 1º de janeiro, não. Era outro dia e outro mês. Naquele dia se fazia a procissão solene com a estátua de Marduk pela via sacra de Babilônia. Os outros deuses, as outras divindades atrás. A fechar esse cortejo, os utensílios do Templo de Jerusalém. E podemos imaginar a indignação, melhor, em primeiro lugar, a humilhação Sim. dos judeus desterrados ao se verem objetos de zombaria. Objetos de zombaria por parte do povo de Babilônia. Agora leia o versículo 1 e 2. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por teu amor e tua verdade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? É a zombaria dos babilonenses. Onde está o vosso Deus? Onde está o vosso Deus que dizíeis ser o Deus libertador? Ele não está em lugar nenhum. O nosso Marduk é o mais importante. Este salmo aqui tenta ir de encontro à idolatria da época babilonense. Certo. Agora, lutar contra a idolatria pode ser realizada em 2 níveis. Um nível mais superficial, e é o nível que usa aqui o nosso salmo, consiste em combater o uso de imagens divinas identificadas com a divindade que representam. Entendo. Um combate mais profundo se dá no campo ontológico, mas este não é o campo do Salmo. Este é o campo, por exemplo, do autor dos capítulos 40 a 55 do livro de Isaías, o 2º Isaías. Os nossos autores, ou o autor deste salmo aqui, luta no primeiro nível, mais superficial e mais popular. Eles, os babilonenses, põem a confiança deles em deuses fabricados pela mão humana, mas que não passam de ídolos vazios. Continue a leitura. O nosso Deus está no céu. O nosso Deus está no céu, não está em cima de um andor, sendo carregado por outros porque não é capaz de andar sozinho. O nosso Deus está no céu. E faz tudo o que deseja. Os ídolos deles Desses babilonenses, são prata e ouro, obra de mãos humanas. obra de mãos humanas, exatamente. Se Deus fez o homem não pode fazer Deus. Ele tenta, mas as suas tentativas terminam sempre na idolatria. Isto é, aqui no nosso caso, uma idolatria grossolana, antiga, estátuas que não têm vida nenhuma e às quais era atribuída a divindade. Continue. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não tocam. Tem pés, mas não andam. Não há um murmúrio em sua garganta. Está vendo? Esses são os ídolos carregados em procissão, atrás de Marduk, ele também um ídolo, pelas ruas de Babilônia. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, isto é, não tem vida alguma. É o homem construindo o seu Deus, a sua imagem e semelhança. Interessante. Continue. Continua.
Os que o fazem ficam como eles, todos aqueles que neles confiam. Eles são ocos por dentro. É só virar de cabeça para baixo que se olha para dentro não tem nada. Não são maciços, são ocos. Os que os fazem sejam ocos como eles. Vazios como eles. Contrariamente, vem aqui mencionada de maneira explícita a casa de Israel, dentro da casa de Israel os sacerdotes descendentes de Arão, sem mencionar os sadocitas, e os fiéis do Senhor, os que temem a Deus, numa posição contrária. Prossegue aqui. Prossegue. Casa de Israel confia no Senhor. Ele é seu socorro e seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor. Ele é seu socorro e seu escudo. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu socorro e seu escudo. Veja, em confronto com os que têm mão e não apalpam, pé e não andam, nariz e não cheiram, este aqui é escudo e proteção, uma linguagem militar, mas que indica vida e atuação. Continue. Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem o Senhor. Não os ídolos, Os pequenos com os grandes. Que o Senhor vos multiplique, a vós e a vossos filhos. A primeira bênção de Deus, sede fecundos e multiplicai-vos. Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. O céu é o céu do Senhor, mas a terra ele a deu para os filhos de Adão. Os mortos já não louvam a Deus, nem os que descem ao lugar do silêncio. Nós, os vivos, nós bendizemos ao Senhor, desde agora e para sempre. De certa maneira foi interpretado numa transposição para os nossos tempos. Nós também podemos falar em idolatria. E como? Não é, pelo menos no Ocidente civilizado e progressista, a idolatria grossolana do passado, de imagens que nada são. Mas existe a idolatria ou os ídolos do presente. Pode enumerar alguns? Por que idolatria? Porque são entidades às quais o homem entrega a sua vida. É por isso que são idolatria. E isso se faz com Deus. Mas quais são as entidades modernas aos quais o homem moderno e secularizado entrega a sua vida em contraposição a Deus? Olha, se ele não tiver cuidado, ele entrega a sua vida aos bens materiais, né? Primeiro material. ídolo. Segundo ídolo. Ele entrega a sua vida, a vida desregrada sexualmente. Tem gente que coloca isso em primeiro lugar. Segundo ídolo. Entrega a sua vida, Terceiro ídolo. às vezes, a pessoas, coloca pessoas em primeiro lugar. E algumas situações que agora não tem como. Quarto ídolo, o poder. O poder. O poder que enche de satisfação e vaidade, porque o homem se sente autossuficiente. Verdade. E superior aos demais, e capaz de se impor, e capaz de impor serviço e querer ser servido pelos outros. Esses são ídolos modernos. Isto é, ao invés de buscar a Deus, se busca, por exemplo, a riqueza. De todos esses aí, o mais perigoso, o ídolo mais perigoso é o dinheiro. É a alternativa mais séria em contraposição a Deus.
dificilmente, diz Jesus, e é verdade, um rico se salva. O senhor trabalha numa paróquia. Sim. Quais são os ricos que frequentam essa paróquia? Não os visualizo lá. Visualizo pessoas com situações regulares, mas ricos, não visualizo lá. Pode ser que tenha um outro, mas uma exceção. Uma exceção. Mas caminha aí pelas paróquias aí de Brasília, até mesmo pelas que estão em bairros nobres. Quais são os ricos que vão frequentemente? Eles têm outras preocupações, têm outros afazeres. Eles não têm necessidade de Deus, porque Deus é, de certa maneira, indisponível. Eu não busco Deus para dinheiro, para aumentar o meu caixa. Eu não busco, se precisar de um emprego, eu tenho que ir atrás do emprego, não só rezar a Deus. Se eu precisar de saúde, eu tenho que buscar médicos. E para muita gente, isto faz com que Deus seja inútil. Deus é indisponível e está na ordem da gratuidade, não na ordem do toma lá e dá cá. Entendi. Essas pessoas, como não estão na ordem da gratuidade, e a própria vida é gratuita. Sim. A vida é gratuita. A vida que Deus nos deu e mantém é gratuita. Que seria de nós, não fosse a ação de Deus? Cairíamos mortos nesse momento aqui. A vida, a própria vida desses idólatras é gratuita, é graça dada por Deus. Mas não têm esta percepção, não estão no plano da gratuidade, estão no plano do eu lhe empresto e recebo, e Deus, nesse plano aí, é inútil. Então, ele pode ser perfeitamente deixado de lado. Mas isso é uma verdadeira escravidão, na verdade. É uma escolha que fizeram, digamos assim. Mas não há uma sedução, né? Há uma sedução. É uma escolha que fizeram. Certo. Claro, ninguém nasce assim. Se é levado assim por circunstâncias da vida. Aquilo que se chama em psicologia e também em filosofia de preconceitos, isto é, os pais, a educação, os professores, os que lhe abriram ou lhes abriram as portas do mundo. Que pessoas foram essas? Todas estas influenciaram e todas essas foram formando os preconceitos daquele lá. De tal maneira que quando ele começa a agir por conta própria, ele já está, de certa maneira, delimitado. Não a ponto de perder completamente a liberdade. Isto não. Ele pode voltar aos seus preconceitos e criticá-los, eventualmente, e modificá-los. Mas quem é o homem que faz isto? Quem é o homem que faz isto? De certa maneira, nos anos 60 e 70 e 80, a psicanálise queria fazer isto de uma maneira secularizada. Mas passou o tempo do boom da psicanálise. Existem pessoas que se voltam a seus preconceitos, os criticam e eventualmente os emendam ou os transformam. São as grandes conversões e os grandes convertidos, por exemplo, do século XX. Agora, quais são as pessoas capazes de se voltar a si mesmas? A vida é uma grande psicanálise também, para aqueles que sabem viver e para aqueles que são críticos. A crítica se inicia com a autocrítica. A autocrítica. Isto é, eu criticar aquilo que eventualmente recebi como herança ou como dado no meu passado. Se não fizerem isto, claro que já são, de certa maneira, conduzidos nessa direção, não é? Não sei se me fiz entender. Não, enquanto o senhor fala aí, eu estou lembrando,
A situação que nós vivemos hoje, a grande mídia, por exemplo, que estimula justamente a isso, não? A Estimula, posse, claro, o poder, o prazer. evidente, mas escute, essas novelas Isso. passadas na televisão, o que são? O que querem? Bom, querem mídia, querem dinheiro, querem audiência. Mas por detrás disso, quais são os valores que veiculam? Pois é. Está aí. Esses aí, que foram aqui apontados. E que são alternativa com relação a Deus. Portanto, existe uma idolatria moderna dos nossos dias, uma idolatria secularizada, vivida até por gente que não tem a fé teologal, até por gente que não crê em Deus e não se diz praticante. Não crê no verdadeiro Deus, mas se entrega a um derivado ou a um surrogado. E assim passam a vida e gastam os seus dias. Pois bem, este salmo aqui quer ser um lembrete contra toda forma de idolatria. Tudo aquilo que não é Deus corre o risco de se transformar em ídolo. Claro, nós não podemos pensar em Deus o dia inteirinho, mas qual é a nossa maior preocupação? É servir a Deus ou servir a nós mesmos? Qual é a nossa melhor meta? É buscar o reino de Deus ou buscar o meu prazer, a minha satisfação, o meu dinheiro? Mas para isto é preciso autoconsciência e autocrítica. Caso contrário, a idolatria é sempre uma alternativa, inclusive para aqueles que vivem a vida secularizada. E o problema é que a consequência não é só pessoal, ela se torna a consequência comunitária, social. A idolatria ela é terrível por isso, que ela traz uma consequência não só a nível pessoal, mas a nível comunitário, social. Sim. Não? Não tenha dúvida. A mídia em geral e a sociedade toda oferece o quê? Oferece coisas materiais, bens materiais. O importante, e aí está, o importante é viver bem nesta vida. Esta é a melhor vida, esta é a única vida, esta é a vida mais importante. Não há outra que se esperar. Ou se houver, bem, não é agora, não é para agora. Agora é preciso apostar tudo nesta vida aqui e viver os dias da melhor maneira possível. Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Mas aí entramos num vazio, Bom, esse vazio que o Salmo citou aqui, né? Bom, é o vazio ídolo, existencial, é o ídolo, vazio. É o ídolo, é incensar a moderna idolatria. Tá certo, ficou mais claro. Fica bem claro? Sim, sim. Bem, eu queria já iniciar o outro salmo, o Salmo 118, mas o nosso tempo está esgotado. Eu não vi então, o tempo passar. Deixamos o Salmo 118 para a semana que vem. Muito obrigado e até lá. Até o próximo domingo, com a graça e o amor de Deus em nossas vidas.